Olá, eu sou Juliana Miguel, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu vim te contar como eu era antes do arquétipo da sereia. Gente, faz aproximadamente 6 meses que eu tô utilizando esse arquétipo. E, assim, eu sempre conto aqui as diferenças que eu achei depois do arquétipo, mas eu queria trazer pra vocês como eu era antes. O arquétipo da sereia ficou muito mais fácil de entender que a todo momento eu estou magnetizando. Então, assim, além de eu estudar muito sobre lei da suposição e tudo mais, né? Mas o arquétipo me ajudou a ter consciência em todos os momentos sobre tudo que eu tava falando. Então, assim, eu podia estar triste, eu podia estar com raiva, eu podia estar com qualquer coisa, que eu não assumia coisas ruins. Não assumia, porque eu sabia que eu estava magnetizando. E se eu assumisse coisas ruins, aquilo ali iria manifestar. Esse arquétipo específico da sereia, ele me ajudou a entender que eu não precisava fazer nada para as coisas chegarem até mim. O arquétipo da sereia é um arquétipo que você, cara, você pensa em alguém e aquela pessoa te manda mensagem. Ou tipo assim, você pensa em, tal coisa podia acontecer, aquilo vai e acontece. Então, assim, é um arquétipo que me ensinou muito sobre não fazer nada e não ficar me preocupando em como as coisas iam acontecer. Ai, mas tipo, não tem como acontecer isso por causa disso. Então eu consegui ter essa consciência muito mais facilmente, sabe? Tipo, de pegar e magnetizar imediatamente as coisas que eu queria. Então, às vezes era até sem querer, gente. Às vezes eu pensava em alguém sem querer, daqui a pouco a pessoa me mandava mensagem, tipo, eu nem queria atrair aquela pessoa, mas tipo, foi só um pensamento que passou pela minha cabeça. Então, assim, isso aconteceu muito, muito, muito depois desse arquétipo, porque eu tive a certeza absoluta de que eu não precisava fazer nada. E tudo realmente vinha até mim, sabe? Pessoas, homens, amizades, oportunidade, várias coisas vinham até mim. Eu não precisava, tipo, procurar. Eu era a pessoa procurada. Antes, eu achava que eu tinha que fazer alguma coisa para aquilo acontecer. Então, essa era a visão que eu tinha. Então, muitas coisas que eu queria trabalhar em mim mesma, tipo assim, coisas que eu queria mudar na minha vida, que eu queria mudar com a lei da atração, eu não conseguia concretizar. Então, cara, até contei isso pra vocês num vídeo, que teve um problema que eu tive no olho, que já faz muito tempo. E, tipo assim, eu tive esse problema, e na lei da atração eu tentei modificar esse problema. Eu coloquei, eu quero, né, não ter mais nenhum problema com o olho, não ter nada, não sentir dor, não sentir nada. E, cara, nunca conseguia. Eu ficava, cara, por que tá acontecendo isso? Eu tô usando lei da atração, não sei o que, eu tô fazendo tudo certo. Só que eu não estava fazendo tudo certo, porque eu estava agindo como uma pessoa que tinha um problema no olho, que estava com dor no olho, e, tipo, o problema que eu tive, eu não sei até hoje o que foi, gente. Mas eu estava com alguma coisa no olho e simplesmente ficava agindo como uma pessoa que queria curar aquele problema do olho. Então isso nunca ia acontecer, sabe? Porque eu simplesmente estava na posição de quem não tinha. E quando eu usei, tipo, lei da suposição e arquétipo, e tipo, esse arquétipo me ajudou a entender o meu magnetismo, como funcionava o meu magnetismo consciente, né? Eu comecei a entender que enquanto eu estivesse naquela posição, eu não ia manifestar nada. Eu passei a ver como eu tenho e não, eu quero conquistar, eu já tenho, entendeu? Eu não vou manifestar. Tipo, a partir do momento que eu penso, eu acho que eu vou manifestar isso daqui, eu coloco na minha cabeça, eu já tenho. Uma coisa que mudou muito foi a minha autoconfiança. Isso daí, gente, tipo, nem se compara com antes, né? Antes eu não era uma pessoa, assim, muito confiante, né? Tipo, como posso dizer? Eu sempre gostei de mim mesma, né? Eu sempre tive uma autoestima alta, só que assim, eu não era 100% confiante, sabe? Aquela pessoa que sabe o que quer, tipo assim, sabe falar não, sabe falar sim, sabe se impor, dar opinião sem querer agradar todo mundo. Eu não era assim. Eu gostava de, tipo, agradar as pessoas, ser bem vista e tudo mais. Então, assim, a minha confiança depois do arquétipo foi muito, muito diferente. Muito diferente. O arquétipo é como se ele jogasse, tipo, literalmente uma onda muito grande em cima de você de autoconfiança. E antes, eu tinha uma autoestima boa, só que quando eu comecei a usar o arquétipo, eu estava numa fase em que a minha autoestima estava entrando numa fase ruim. Por quê? Eu sempre tive autoestima boa, mas eu tava num trabalho que tava me cansando tanto, gente, tanto que eu não tinha tempo nem pra cuidar de mim mesma, tipo assim, eu não tinha ânimo nem pra cuidar de mim mesma. Então, muitas coisas assim que pra mim eram importantes acabaram ficando de lado e eu literalmente comecei a destruir minha autoestima depois disso, né? Então, quando eu entrei no arquétipo, tipo assim, quando eu comecei a ativar essa energia, eu estava com uma autoestima meio baixa. E não estava confiante nem um pouco, né? Não estava confiante. Então, assim, foi literalmente uma mudança
da água pro vinho em questão de confiança. Isso aí, tipo, nem se compara. Se eu não tivesse, talvez, usado um arquétipo para intensificar essa questão da autoestima, da confiança, do magnetismo, né? Talvez eu não sei, tipo, se eu teria conseguido de outra forma, sabe? Porque o arquétipo, ele facilitou muito e me ajudou muito rápido a sair de uma situação muito ruim para uma situação muito boa. Antes do arquétipo, eu tinha um pouco de dificuldade de, tipo assim, conversar com todo mundo, sabe? Tipo assim, eu tinha umas pessoas que eu conversava, só que eu não tinha uma facilidade em me comunicar com qualquer pessoa. Quando eu comecei a usar o arquétipo, a facilidade em me comunicar com qualquer pessoa foi muito grande. Então, tipo assim, eu comecei a, tipo assim, eu conhecia uma pessoa num dia, no mesmo dia eu já estava conversando com ela e criava vários assuntos com ela. Eu era uma pessoa... Eu demorava muito tempo pra pegar intimidade, começar a conversar mesmo com a pessoa. E, tipo, hoje em dia não tem essa, se eu conhecer a pessoa num dia eu tô conversando com ela, entendeu? E a última coisa, gente, mas não menos importante, é que o meu cabelo demorava muito pra crescer. Muito. Tipo, eu não via o meu cabelo crescer. Parecia que ele não estava crescendo, sabe? E quando eu comecei a usar esse arquétipo e a lei da suposição, que eu sempre fiz muita afirmação pro cabelo, para crescimento capilar, eu vi que meu cabelo cresceu muito rápido. Se eu lembrar de mais alguma coisa, eu faço a parte 2, mas até então foram esses os pontos que eu anotei, que, tipo assim, foram os mais gritantes, assim, de diferença antes e depois do arquétipo, tá? Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal também. Me siga nas redes sociais e ative o arquétipo da sereia. O link vai estar aqui embaixo para você ativar o lado luz, tá bom? Todas as afirmações são voltadas para o lado luz, tem várias imagens, tem afirmações também, tem subliminal, hipnose, várias coisas para você ativar. Então é isso, espero que você tenha gostado. Até a próxima!